Bom dia, estamos chegando até você neste momento para mais uma hora de reflexão, uma hora de meditação na Palavra de Deus e o que Ele tem para as nossas vidas. Quero te saudar na graça dEle por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que derrama a bênção sobre nós em nosso dia a dia. E quero ler nesse instante na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, o verso número 26, diz o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Creio que você já ouviu falar muitas vezes, isto é um mistério. Quando você ouve falar, ou você mesmo fala que isso é um mistério, qual é a referência, o que é o significado desta expressão, um mistério? Eu creio que a sua definição é a mesma que eu estaria dando, que mistério é algo que é incompreensível, algo que não é revelado, algo que é extraordinário, que apareceu sem a gente saber as razões, sem saber o que realmente é. E é interessante que o mistério, olhando para o lado bíblico, ele pode ser ao mesmo tempo uma coisa que não se revela e também uma coisa que se revelou e revela em prol das nossas vidas. Quando Paulo está falando nesse versículo 26 do primeiro capítulo da carta aos Colossenses, ele está destacando exatamente essas duas questões, que a primeira é que o mistério permanece com muitos não conhecendo o fato, não conhecendo o relato, a história, e é realmente um mistério, não deu para se conhecer. E o outro fator é que o mistério foi revelado e podemos desfrutar dele de forma maravilhosa e especial. E então quero tratar com você sobre o mistério de Deus, levantar algumas questões. A primeira diz o verso número 26, o mistério que estiver oculto dos séculos. Então, nós vemos que o mistério de Deus esteve oculto em muitos séculos, ou dos séculos. Deus permaneceu com seu mistério por centenas e milhares de anos, sem dar a conhecer este mistério. Vidas e inclusive poderosas não conheceram Deus, não conheceram a pessoa dele, o plano dele, a revelação que ele tinha e tem para manifestar-se para o mundo. Então muitos poderosos não tiveram a oportunidade de conhecer esse mistério. A sabedoria de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo e por isso tais pessoas não puderam entender. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo número 2, eu vou ler dos versos 6 a 8, quando diz: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então o mistério de Deus, ele permaneceu, esteve oculto dos séculos. Pessoas poderosas não entenderam, e aqui fala diretamente da morte de Jesus. Se eles tivessem entendido o mistério, eles não tinham matado o que dá a vida, o Senhor da vida, e o único que é capaz de salvar. Mas o apóstolo coloca uma outra questão, diz que esteve oculto dos séculos e das gerações. Então nós vemos que o mistério de Deus esteve oculto das gerações. Quantos e quantos poderosos não entenderam as profecias, o plano e a ação de Deus, e com isso gerações e gerações ficaram sem compreender esse mistério. As gerações, elas tratam do conhecer intelectual. Quando Paulo falou nessa carta aos Coríntios, que nós acabamos de ler,
ele está lembrando que os poderosos das gerações, eles achavam que conheciam muito, mas tratando só do lado intelectual. E só a intelectualidade não leva a gente a conhecer o mistério de Deus. É preciso a revelação espiritual, é preciso a gente compreender as coisas espiritualmente. E as gerações então têm tentado conhecer tudo de maneira intelectual, e Deus não se conhece só de maneira intelectual, é por meio do Espírito Santo, é por meio do nosso espírito ligado a Ele que a gente vai então conhecê-lo e conhecer os mistérios dele. Deus, ele só pode ser conhecido, e não foi conhecido de muitas gerações, porque só pode ser conhecido espiritualmente, de forma espiritual, que a gente compreende melhor o ser de Deus, ou compreende o ser de Deus. Mas nós vamos falar em uma outra questão, diz: agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério de Deus se revelou aos santos, aos que abandonam o mundo pecaminoso, aos que sentem-se chamados por Deus para viverem com Ele, e esses se dobram diante dele, se unindo a ele, e recebem então a revelação da pessoa dele. Deus revela aos que se dobram diante dele, se humilham na presença dele, são os santos do Senhor, pessoas que ele escolheu para serem dele, e pessoas que lutam por fugir de tudo que é pecaminoso, se consagrando a ele, dependendo dele em toda a sua vida diária. Mas eu pergunto, qual é o mistério? O que é o mistério? O mistério é Jesus Cristo vindo como ser humano, vindo encarnado para nos salvar gratuitamente. Ele é a revelação do mistério de Deus, Ele é o que salva, Ele é o que liberta, Ele revela o ser de Deus para as nossas vidas e nos dá a oportunidade de viver com Ele, viver com Deus, não só agora, mas também para a eternidade. Então vamos guardar conosco esta questão do mistério de Deus. O mistério de Deus permaneceu oculto dos séculos, permaneceu oculto de gerações, vidas e mais vidas que viveram e ainda vivem neste mundo não compreendem o mistério, não entendem Deus na pessoa de Jesus. Mas o mistério de Deus, ele foi revelado aos santos. Eu e você que sentimos o chamado de Deus, sentimos o toque de Deus, a gente compreende esse mistério e vê esse mistério sendo revelado para nós através de Jesus Cristo, e a gente goza de uma base, de uma comunhão muito profundas na presença do nosso Deus, desfruta dele cuidando de nós e nos orientando e nos guiando em toda a nossa vida diária. Deus nos ajude que a gente possa então alimentar desse mistério de Deus em toda a nossa vida diária, que Ele fale aos nossos corações. Amém. Vamos orar a Ele? Muito obrigado, ó Deus querido, Pai bendito e amado, por nos dar esta bênção de poder estudar a Tua Palavra, estudá-la juntamente com o nosso ouvinte. Muito obrigado porque o Senhor trouxe esse mistério para o mundo e ele ficou oculto dos séculos, das gerações, mas o Senhor o revelou aos seus santos e a gente pode entender o Senhor, entender a Tua vontade e desfrutar dela em nosso dia a dia, entendendo que somos salvos por Jesus Cristo e desfrutamos desse viver com o Senhor cotidianamente. Fale ao coração de todos, ó Pai, e alimente todos com esse poder gracioso do Senhor, falando ao coração do Teu povo e dirigindo o Teu povo neste ato poderoso e maravilhoso da Tua pessoa. Sê com todos nós e sustenta a vida da Tua igreja, hoje e sempre, pois é através de Cristo Jesus que ao Senhor oramos e também queremos externar a nossa gratidão ao Senhor. Amém, Senhor. Então nós vamos nos despedir. Deus te abençoe, te sustente e até as próximas oportunidades com a bênção, a direção e o cuidado dele. Tchau, tchau.